Para garantir que o direito ao voto possa ser exercido com liberdade e tranquilidade, várias condutas são proibidas a candidatos e eleitores no período eleitoral. Alguns são crimes e podem levar à prisão. Para falar sobre os principais crimes previstos no Código Eleitoral e informar os eleitores, convidamos o juiz da 8ª Zona Eleitoral, Dr. Paulo Afonso de Oliveira. Dr. Paulo Afonso, é um prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta. Eu agradeço a oportunidade de poder levar um pouquinho de conhecimento da matéria eleitoral a todos. Os crimes eleitorais podem ser cometidos tanto por candidatos quanto por eleitores, bem como por aqueles que trabalham na campanha eleitoral, não é mesmo, doutor? É afirmativo. Tanto o sujeito ativo como o passivo de uma relação criminal pode ser responsabilizado por um crime eleitoral. Então, aquele candidato ou cabo eleitoral envolvido no processo que venha fazer uma oferta indevida, por exemplo, de dinheiro a um eleitor ou de alguma outra benesse, e o eleitor que eventualmente aceita, então todos esses sujeitos estarão cometendo um crime eleitoral. Como configura a corrupção eleitoral, doutor, popularmente conhecida por compra de votos? Veja bem, ela tanto pode ser caracterizada pela oferta de dinheiro, espécie propriamente dita, como através de alguma outra benesse, alguma outra vantagem. É muito comum a oferta de combustível, cesta básica, pagamento da conta de energia elétrica, óculos, bengala, dentadura, nós já vimos de tudo aí. Então, todos esses itens, essas benesses, podem caracterizar a compra de voto. A oferta de emprego, né? Então, essas situações todas fariam com que o candidato ou o cabo eleitoral incidisse nas penas do crime eleitoral. E não é necessário que o eleitor aceite a oferta para se caracterizar o crime? Não. A oferta, per si, é suficiente para a tipificação do crime. Mas caso, doutor, o eleitor aceite, ele também estará cometendo o crime de corrupção eleitoral? Sim. O eleitor, a partir do momento que ele aceita, ele acaba também se tornando sujeito ativo do crime. Né? Doutor, as mídias sociais são os locais onde mais se transmite a fake news, né? Como está sendo feito o combate desses casos aqui no estado? Veja bem, foi disponibilizado para os eleitores, em geral, um aplicativo denominado Pardal, cuja finalidade específica é permitir que o eleitor ele se torne também um fiscal do processo eleitoral. Então, ele pode levar ao conhecimento da autoridade judiciária, é necessária a identificação do eleitor, né? E ele pode ali registrar um vídeo, uma fotografia ou outra informação de cunho referente à propaganda eleitoral, né, irregular. Essa situação vai ser levada ao conhecimento do juiz, uma vez verificada, imediatamente haverá uma determinação para que se retire essa propaganda indevida do ar, enfim, ou de um site, de onde quer que ela esteja. Né? E o que nós temos visto também é que os próprios candidatos, partidos e coligações, eles acabam fiscalizando um ao outro. E nós temos recebido aí aproximadamente de 5 a 10 representações diárias por conta de propaganda indevida. Doutor, com o fim das doações jurídicas, houve uma ampliação no marketing político nas mídias sociais, né? Quais as mudanças na regulamentação destas propagandas nas eleições deste ano? Que se agravou também por conta da pandemia. Se agravou no sentido de que a internet hoje é o maior canal de comunicação para propaganda política, né? E o que é permitido, porém com alguns regramentos, algumas limitações, né? Então, por exemplo, através do WhatsApp, pode haver um impulsionamento, inclusive pago, não só o WhatsApp, mas outros canais de internet, desde que conste que se trata de propaganda política e que é de conteúdo patrocinado. O eleitor pode, aliás, o partido, a coligação, o candidato pode contratar esse tipo de propaganda. No WhatsApp, especificamente, pode haver divulgação da propaganda,
porém, com a possibilidade de o eleitor manifestar sua recusa em continuar recebendo esse tipo de propaganda no seu celular. E o candidato que eventualmente for notificado pelo eleitor de que não mais pretende receber essa propaganda, ele deverá, no prazo de 48 horas, se abster de não mais divulgar a propaganda para esse eleitor, sob pena de responder uma multa de R$ 100 por cada mensagem veiculada. E a propaganda ainda veiculada pela internet, ela não pode ter cunho pejorativo, ofensivo e difamatório. Ela deve ser uma propaganda propositiva, positiva, benéfica, calcada em propostas, né? Em ideias, enfim, em princípios. E as reuniões com os eleitores? Agora, nesse período de pandemia, tivemos alguma alteração nas regras? Na verdade é o seguinte, a reunião ela deve ser feita, porém de forma comedida. O que ocorre? A autoridade judiciária ela está investida do poder de polícia. O poder de polícia ele visa a ordem pública e essa questão sanitária de saúde necessariamente ela integra a ordem pública. O candidato pode fazer reunião? Sim. Porém, ele vai ter que se acautelar para que todos os participantes estejam usando máscara, para que não tenha um número abusivo, expressivo de participantes. Daí ele vai ter que usar de bom senso, vai ter que usar de razoabilidade e saber que não pode haver tumulto, ele pode se reunir. Porém, as pessoas ali presentes deverão estar usando máscara que tampe a boca e o nariz, as pessoas deverão observar um distanciamento mínimo de 1 metro um do outro, né? De modo a viabilizar que ele faça a reunião dele, porém sem comprometer a ordem pública, a saúde e a segurança daqueles que estão participando da reunião. Tá? Então, desde que observadas essas regras e que não comprometa a integridade, a saúde dos participantes, é sim admitida a realização de reuniões. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre crimes eleitorais. Não saia daí. No ar desde novembro de 2001, a TV Assembleia é o canal direto entre o parlamento e o cidadão para acompanhamento do trabalho e desempenho dos deputados. A sua principal função é transmitir os trabalhos legislativos com cobertura ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões e eventos promovidos pela Assembleia. O canal é compartilhado com a Câmara de Vereadores de Campo Grande para a exibição das sessões plenárias e audiências públicas daquela Casa Legislativa Municipal. A TV Assembleia ainda produz e exibe conteúdo jornalístico, cultural, científico e de entretenimento, ao longo de suas 16 horas diárias de programação. A emissora é um importante meio para a valorização da identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul. TV Assembleia é realmente integrar e divulgar as ações dos deputados da Casa de Leis, através das suas comissões, através do plenário, através de entrevistas em pauta com os deputados, para que haja realmente uma integração social, não somente rádio e TV, como também nas redes sociais. A Casa de Leis está renovada e à sua espera. De volta com Segurança em Pauta e hoje falando sobre crimes eleitorais, com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Dr. Paulo Afonso de Oliveira. Vamos falar agora de alguns crimes que são cometidos no dia de votação, doutor. O que é e onde acontece o derrame ou chuva de santinho? Veja bem, a propaganda política no dia da eleição, ela é caracterizada como criminosa. Então, assim, a divulgação de santinho e qualquer outro material de propaganda política faz com que o autor incida nas penas do crime de propaganda criminosa, né? Então, assim, o derrame de santinho no dia é crime, a distribuição de qualquer outro material de campanha caracteriza crime. O que pode é o eleitor, de forma individual e silenciosa, por exemplo, usar uma camiseta, uma bandeira,
um boné que estampe ali o nome do candidato de sua preferência. O eleitor individualmente ele pode usar esse material, porém ele tem que fazer isso de forma silenciosa, ou seja, ele não pode ficar pedindo voto para o seu candidato ou propalando, divulgando que é o candidato de sua preferência. Tá? E isso aí tem que ser feito de forma individual também. É proibida a reunião de diversas pessoas trajando a mesma camiseta, o mesmo boné, ou portando a mesma bandeira, tá? Sob pena de caracterizar a propaganda política e, sendo no dia da eleição, caracterizar crime. E segundo a lei, doutor, o que é boca de urna? A boca de urna é o assédio por parte do candidato, do cabo eleitoral, em relação ao eleitor, seja através de palavras ou de gestos, né? Então, não raras vezes, os candidatos utilizam de gestos, de sinais com as mãos para expressar, né, o seu slogan de campanha. Então, o cabo eleitoral, o candidato, ele não pode ficar assediando o eleitor, seja na fila, nas ruas, no dia da eleição, sob pena de caracterizar o crime de boca de urna, ficar perto das sessões, tentando convencer o eleitor a votar em candidato A, B ou C, ou ofertando alguma coisa, seja um santinho, um boné, um adesivo, uma camiseta, né? Então, isso tudo pode caracterizar a boca de urna. Pesquisas também não podem ser feitas ou divulgadas durante o horário de votação, né, doutor? Não. Durante o dia da votação, não. Para que se evite de influenciar no eleitor que ainda não exerceu seu voto, né? Então, no dia da eleição não se pode divulgar essas pesquisas. De fato, isso aí é vedado. E o que é, doutor, crime de desordem? Veja bem, a própria palavra, ela por si, ela é bem expressiva, né? Desordem seria promover, né, a desordem, principalmente no dia da eleição. Por isso que muitas vezes se proíbe a venda de bebida alcoólica, para evitar que o eleitor compareça eventualmente embriagado numa sessão eleitoral e venha, porventura, tumultuar aquele ambiente, ou ainda se desentender com alguém na fila ou nas ruas, entendeu? Então, tudo aquilo que foge, que extrapola a normalidade, pode caracterizar a desordem, né? Então, assim, a divulgação, hipoteticamente falando, de música durante a eleição, alusiva a uma determinada agremiação, um partido, uma coligação. Então, são situações em gerais dessa ordem. E o transporte de eleitores é considerado crime eleitoral? É crime grave, né? Porque acaba sendo uma forma de oferecer um benefício ao eleitor, né? E ali, de uma forma também de assediá-lo. Então, por isso, é proibido o transporte de eleitor. No dia da eleição funciona o transporte público normalmente. Além do que, quem dispuser de algum veículo pode utilizar, sim, para ele e sua família. O que é proibido são caronas, é muito comum, era muito comum, né? Hoje em dia nem tanto. Partidos e coligações, candidatos, colocar à disposição vans, ônibus, micro-ônibus para levar eleitor, né? E ali, naturalmente, acontecia um assédio para que esse eleitor votasse em determinado candidato. E, naturalmente, o eleitor ele pode se sentir influenciado, já que ele está sendo beneficiado, recebendo uma ajuda, sendo conduzido, né? E, às vezes, acontecido nesse trajeto, a pessoa recebeu um santinho, um lanche, ou até mesmo importância em dinheiro, né? Então, por isso é proibido o transporte eleitor. Como falamos na abertura, o crime eleitoral não é cometido somente pelo candidato. O cidadão que é convocado para fazer o serviço de mesário, por exemplo, doutor, não pode abandonar a função, né? Exatamente. Da função, uma das mais importantes, se nós pararmos para pensar, quem faz a eleição é o mesário. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí aproximadamente 400 sessões eleitorais que ficam a cargo da 8ª zona eleitoral, da qual eu sou juiz, né?
é humanamente impossível a Justiça Eleitoral dispor de uma estrutura própria para fazer uma eleição desse porte. Então, nós necessitamos e contamos com os mesários, os quais obrigatoriamente deverão ser isentos, né, porque eles estão trabalhando para o Poder Judiciário e, como tal, deverão ser imparciais. E, caso assim não façam, poderão também responder pela prática de crime. E, graças a Deus, é importante eu frisar, né, ao longo desses 20 anos já que eu venho trabalhando no processo eleitoral, assim, é muito raro um mesário cometer crime eleitoral. Eu estou tentando aqui lembrar de alguma situação e, graças a Deus, não me recordo. Doutor, e caso o eleitor viole o voto, fazendo foto da urna durante a votação, estará cometendo crime eleitoral? Exatamente. O eleitor deve ficar atento para que todo o processo de votação seja tranquilo. Desde quando ele sair de casa, chegando na sessão, é importante ele usar a máscara, né, e ali dentro se portar de forma adequada para que ele possa, enfim, manifestar a sua intenção, a sua preferência e votar no seu candidato e não atrapalhar todo o trâmite e o processo, e o que é pior, acabar cometendo um crime e ser preso, né? Doutor, votar ou tentar votar mais de uma vez ou por outra pessoa também é crime previsto no Código Eleitoral? Sem dúvida. Quem votou uma vez não pode votar de novo. E se você tentar se passar por outra pessoa, certamente, sendo detectado, a pessoa vai ser presa em flagrante delito, porque isso aí é crime. Também é considerado, doutor, crime eleitoral danificar a urna eletrônica? A urna é patrimônio público do Estado, no caso da União, né? E todo bem público, ele é tutelado de forma ainda mais grave por ser patrimônio público. E se alguém cometer algum ato que possa danificar a urna eletrônica, que esteja sendo utilizado no dia da eleição, estará cometendo um crime contra o patrimônio público. Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil e a Polícia Militar estão envolvidas para garantir a segurança durante a eleição, doutor? Sim, nós temos a sorte, vamos dizer assim, de contar com o valoroso trabalho da Força Pública, seja a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gloriosa Polícia Civil, a Polícia Militar e, mais recentemente, a Guarda Civil também, né? Não fosse a Força Pública, a realização da eleição também seria impossível, porque no dia são muitas pessoas na rua, muitos interesses envolvidos, todos os candidatos, cada qual querendo, enfim, assegurar o seu êxito na urna. Então, é indispensável o trabalho da polícia, né? E, graças a Deus, mais uma vez, vamos poder contar com esse apoio fundamental para a realização da eleição. Doutor Paulo, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o programa. Bom, eu quero primeiramente fazer um agradecimento à Força Policial como um todo pelo apoio que nos darão mais uma vez no pleito eleitoral. Dizer ao eleitor que seja zeloso consigo, com sua saúde, para que compareça à sessão eleitoral trajando uma máscara que cubra a boca e o nariz, que mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de distância daquele que estiver na fila com ele votando ali também. Que preferencialmente leve sua própria caneta para que, quando for assinar o caderno de votação, não tenha que fazer o uso da caneta de ninguém. Caso a pessoa não disponha de uma caneta, haverá uma caneta lá devidamente higienizada. Porém, é importante que o eleitor tenha esse cuidado, né? E que exerça enfim, o seu direito de voto de forma consciente, de forma tranquila e de acordo com as suas convicções. Obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos para mais um intervalo e já continuamos nossa conversa sobre crimes eleitorais. Olá, eu sou Areta Muritiba e esse é o Pensando Direito Legislativo.
Hoje vamos saber como acontece o processo de apreciação dos projetos de lei após a sua inclusão em pauta. O artigo 93 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa diz que a apreciação dessas proposições tem início com discussão, sendo concluída com a votação. E caso o deputado autor não esteja presente na sessão, o presidente ou qualquer outro deputado pode pedir a retirada do texto da ordem do dia. Esses projetos entram na ordem do dia após o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Logo após, será deliberado pelo plenário em primeira discussão e votação. Mas essa votação também pode ser feita de forma separada. Isso acontece quando o parecer da CCJR indica a legitimidade da proposição e rejeita o seu mérito. Isso também pode acontecer caso a comissão condicione a aprovação do projeto a alguma emenda. Lembrando que emenda é alteração no texto do projeto. E logo após a aprovação do projeto em primeira votação, ele fica em pauta durante 3 sessões ordinárias consecutivas, para que possa receber emendas, prazo que antecede seu envio às comissões de mérito. Feitos os pareceres das comissões técnicas, ele volta à ordem do dia para a segunda discussão e votação. Isto está previsto no artigo 196. E não se esqueça, após o plenário reconhecer a constitucionalidade e a adequação financeira dessas propostas, essas preliminares não podem voltar a ser discutidas novamente. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve para falar um pouco mais sobre o processo legislativo da Casa de Leis sul-mato-grossense. Até lá! De volta com Segurança em Pauta, sobre crimes eleitorais. E nesse bloco vamos conversar com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o doutor Adriano Garcia Giraldo. Doutor Adriano, é um prazer ter o senhor novamente aqui no programa Segurança em Pauta. Luciane, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade para falar em nome da Polícia Civil e levar informação, levar conhecimento à nossa população sul-mato-grossense. Doutor, qual é a atuação da Polícia Civil nas eleições de 2020? A Polícia Civil, não só nessas eleições como as anteriores, por força de preceitos constitucionais, a nossa Constituição Federal prevê a atuação como força auxiliar da Justiça Eleitoral. Então, nós atuamos naqueles municípios em que não há a representação física, a unidade física da Polícia Federal, auxiliando, agindo como se fosse Polícia Judiciária da União, fazendo as ações, combatendo o crime no que diz respeito a questões eleitorais e posteriormente fazendo os encaminhamentos necessários, sempre auxiliando o juiz eleitoral local. É importante frisar no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul que nos municípios de Campo Grande, a capital do estado, em Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas, Mundo Novo e ainda, excepcionalmente, no município de Ladário, toda a atribuição de encaminhamento, apresentação, será feita nas unidades da Polícia Federal. Nos demais municípios, sim, nós teremos uma atuação mais típica de polícia judiciária e, posteriormente, um encaminhamento para prosseguimento das diligências por parte da Polícia Federal. E, doutor, na capital, qual será o papel da Polícia Civil? Tendo em vista que a Superintendência da Polícia Federal fica na capital, nós estaremos atuando nas 6 circunscrições eleitorais existentes, com equipes, com um delegado, 2 investigadores, auxiliando diretamente cada juiz eleitoral, e no caso um representante também com sua equipe no Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando diretamente o presidente, para fazer os encaminhamentos de todas as demandas que chegarem ao nosso conhecimento. E, doutor, qual que vai ser o efetivo empregado nessas eleições de 2020, tanto na capital como no interior? Bom, com relação ao interior, existem algumas cidades que são mais críticas, que foram objeto de discussão, não só por parte dos representantes da Polícia Civil, como do próprio Tribunal Regional Eleitoral, em que nós estamos encaminhando cerca de 96 policiais civis para reforçar esse policiamento. Fora isso,
Naqueles municípios, conforme eu disse, a grande maioria, por sinal, que a Polícia Civil atuará propriamente dita, as suas delegacias estarão abertas, em pleno funcionamento, e nós temos ao menos 601 policiais que estarão de prontidão trabalhando nesse pleito. E qual será o plano de operação das eleições na nossa capital? Não só na capital, nós já divulgamos um plano de operações da Polícia Civil, que por si só baseia-se em uma resolução, a resolução 704 do TRE, que foi feita por várias mãos, e também o próprio plano de operações da Secretaria de Segurança. Então, todos os nossos policiais estarão trabalhando de forma uníssona, uniformemente, baseado nas informações que foram disponibilizadas e amplamente divulgadas no plano de operações do pleito 2020. E, doutor, como preparação para as eleições, o senhor participou de uma reunião com representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, e das Forças de Segurança Pública. Como que foi esse encontro, doutor? De fato, foram alguns encontros, né, dentro dessa nova realidade de pandemia, foram feitos todas de forma virtual, através de videoconferência, e nós tivemos a oportunidade de mostrar as necessidades, né, para que pudéssemos dar uma resposta à altura que a sociedade espera, né, desse pleito, no que diz respeito à atuação da Polícia Civil. É extremamente louvável e oportuno que façamos também um elogio ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa de seu presidente, que nos ouviu e facultou a possibilidade de manifestarmos em função dessas tratativas que surgiu, então, a resolução 704 do próprio TRE, que é base para o nosso plano de operações que foi expedido. E, doutor, em relação aos crimes eleitorais, caso um cidadão queira fazer uma denúncia, ele pode falar em qualquer delegacia, pode comparecer em qualquer delegacia de qualquer região? Fisicamente, ele pode procurar qualquer delegacia. Nós temos o hall de números de telefone disponíveis no próprio site, né? Eu acho que é até importante, se tiver a oportunidade, de colocar o link do site da Polícia Civil, que é o pc.ms.gov.br, e ali você tem o hall das delegacias de acordo com o município, para ver esse número para fazer a denúncia. Da mesma forma, no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal do mesmo modo, ou seja, são vários caminhos para que as pessoas façam as denúncias, para que a gente tenha um pleito com a mais absoluta lisura e transparência. E, doutor, nós já estamos chegando ao fim e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população. No que diz respeito à atuação da Polícia Civil, nós estamos grandemente empenhados para que tudo transcorra dentro da normalidade, dentro de um processo democrático de direito, que as pessoas possam procurar as suas zonas eleitorais e fazer um voto com tranquilidade, e que a gente se dê um passo a mais na democracia e que nós possamos fazer parte dessa história na evolução do nosso país, não só do nosso estado, mas como do nosso país. E também, doutor, uma mensagem para os policiais que vão estar trabalhando nesse dia das eleições. Eu desejo todo o sucesso. Eu serei uma das pessoas que estará presente no próprio Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando o presidente do TRE, e contar conosco. Nosso telefone no linguajar policial é 24/7, e temos certeza que aqueles que foram, alguns voluntários, outros designados, estão entre os nossos melhores policiais e muito bem representarão a nossa Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço pela sua participação mais uma vez aqui no programa Segurança em Pauta. Eu desejo sucesso no programa. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!